Imagina a seguinte cena. No centro de uma praça de paralelepípedo superlotada, tem um homem chamado Edgar. E ele tá com a corda no pescoço. Um cenário bem tenso, né? O céu tá com aquele entardecer dramático, a multidão inteira prendendo a respiração. Tem todo o peso de uma tragédia iminente ali. Exato. Mas a grande questão, e o que a gente vai explorar nesse mergulho de hoje, é que a gigantesca forca sobre os pés do Edgar esconde um segredo totalmente contraintuitivo. Ela, não foi projetada para matar ele. Pois é. E sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise nossa. Hoje a missão é justamente desvendar o que acontece quando a nossa percepção falha feio, sabe? Falha diante de um truque brilhante de engenharia e psicologia. É uma loucura. Para quem tá ouvindo a gente conseguir visualizar bem, nós temos hoje só duas fontes. Uma imagem extremamente detalhada dessa cena da execução e um texto curto. Uma crônica, na verdade, que serve como uma espécie de gabarito porque a gente acha que está vendo. O nosso foco é explorar essa ilusão da percepção. Como o cérebro cataloga algo como uma máquina de destruição implacável, quando na verdade é um mecanismo de salvação. E operando bem debaixo do nariz de todo mundo, né? Sim. E para ancorar quem nos acompanha, vamos dissecar um pouco essa imagem primeiro. Tem um letreiro no canto esquerdo que me chamou muito a atenção logo de cara. A placa de comércio, né? Pendurada ali numa fachada de tijolos rústicos. Isso, tá escrito Armazém do Seu Antônio. É muito doido porque isso tira a cena de um reino de fantasia medieval e traz para uma realidade super paroquial, familiar até. Totalmente. Mostra que o horror está acontecendo num espaço banal. A multidão ali não é formada por soldados de armadura ou demônios. São camponeses, trabalhadores normais do dia a dia. Dá pra ver bem pelas roupas. Tem homens de suspensórios, usando boinas, uns chapéus com as abas meio gastas pelo sol. As mulheres com vestidos rústicos. É uma comunidade inteira que meio que parou a rotina. Parou tudo no armazém para se aglomerar, ombro a ombro, e assistir ao enforcamento. E todos os olhos dessa multidão estão fixados numa única coisa. Na estrutura central, lógico. Mas aí é que a nossa análise esbarra no primeiro grande absurdo visual da imagem. Porque vamos pensar, quando se pensa numa forca, a engenharia é muito simples. É, uma viga vertical forte, uma horizontal, a corda e a gravidade. Só isso. Exatamente. Só que a estrutura onde o Edgar tá esperando o destino dele é tipo uma monstruosidade mecânica. É um emaranhado absurdo de múltiplas cordas grossas, todas tensionadas nos ângulos muito esquisitos. Tem corda passando por roldanas gigantes de madeira para todo lado. Umas engrenagens que parecem não ter função nenhuma a não ser complicar tudo. Nossa, me lembrou muito aquelas máquinas de Rube Goldberg, sabe? Aqueles vídeos que a gente vê na internet. O conceito se aplica perfeitamente aí. Para quem de repente não conhece o termo na nossa audiência, uma máquina de Rube Goldberg é um sistema super complexo, projetado para fazer uma tarefa banal. Tipo uma reação em cadeia exagerada, né? Isso. Você constrói uma pista de dominós que aciona um ventilador que empurra uma bola de boliche só para apertar o botão de uma torradeira no final. É complexo de propósito. É engenharia usada de forma quase cômica. E olhando para essa forca gigante, a dúvida que fica gritando na cabeça é: qual seria a lógica prática disso? Se a ideia é só executar o Edgar, para que investir tanto tempo em madeira? Madeira, corda, esforço físico. É um sistema muito convoluto. E a gente sabe que um excesso de peças móveis em qualquer mecanismo significa uma chance maior de dar errado. É ineficiente por natureza. Mas por que as autoridades fariam isso? A ineficiência é justamente a chave. Olha só. Historicamente, os sistemas de poder costumam usar muito tamanho e a complexidade para projetar autoridade. A pompa toda serve para intimidar. Ah, entendi. A multidão olha para aquele colosso de roldanas e pensa que as autoridades criaram algo grandioso e infalível. Perfeito. Tem um viés psicológico natural aí. A gente associa alta complexidade a um alto grau de competência. E, nesse caso, de fatalidade. Mas a complexidade irracional dessa forca é uma anomalia. É uma anomalia que obriga a gente a parar de olhar para o centro do palco. É como se a própria máquina estivesse gritando que tem algo errado ali. Então a gente começa a varrer as bordas da imagem. E é nas bordas, nesse mar de rostos com roupas simples, que a gente encontra a primeira pista concreta de verdade. Sim, nos registros que vieram junto com o material tem um círculo vermelho marcando um indivíduo muito específico ali no meio da massa, mais pro lado direito. Um homem usando um boné e uma camisa esverdeada de mangas compridas, né? Esse mesmo.
E o que me chamou a atenção não foi nem a roupa dele, mas a linguagem corporal. Numa situação dessas, de estresse coletivo extremo, a multidão meio que entra num transe hipnótico. Todo mundo com o queixo erguido, os olhos arregalados de tensão, ninguém pisca ali. Exato, a atenção de todo mundo tá magnetizada lá pra cima, na plataforma do Edgar. Mas esse homem de verde não. A cabeça dele tá baixa. E ele tá focado nas próprias mãos, que estão bem ocupadas manipulando um pedaço de corda grossa. E se a gente segue a linha visual dessa corda na imagem, dá pra ver a conexão. Ela se conecta lá no alto, vai direto para aquela teia absurda de polias da forca principal. É nesse momento que a crônica do nosso material entra de vez na análise. Pois é, a crônica descreve exatamente qual é a suposição imediata de qualquer pessoa que bate o olho nessa cena pela primeira vez. A leitura óbvia, tanto para os camponeses ali quanto para quem lê. Que seria a ideia de que esse homem está ali como um agente da destruição. Diante de todo o contexto, o nosso cérebro meio que preenche as lacunas com a pior resposta possível. A gente presume na hora que ele é um carrasco camuflado, um técnico daquele sistema bizarro, apertando os nós ali na surdina para garantir que a armadilha letal funcione de fato. Para garantir que o Edgar encontre o fim dele. Só que assim, parando para pensar friamente, eu achei isso um furo lógico gigantesco da parte de quem organizou a execução. Como assim? Em que sentido? Pensa na dinâmica de poder de uma execução em praça pública, lá atrás na história. O objetivo principal das autoridades nem é punir o criminoso em si, é mandar uma mensagem muito clara para a população. Ah, o Estado dizendo que tem um monopólio da violência, sim. Exatamente. Nesse cenário todo, o carrasco é a personificação máxima dessa autoridade. Ele tem que ficar lá no alto, no palanque, para que todo mundo veja ele aplicando a lei do Estado. Faz todo sentido, ele é uma figura de destaque, não alguém que se esconde na sombra. Pois é, então se esse cara de camisa verde faz parte da equipe de execução, por que diabos ele está espremido ali no meio de pessoas comuns, sentindo o suor e o cotovelo dos outros e pior, trabalhando de cabeça baixa? Trabalhando escondido, né? Escondendo a mão que aciona a forca bem no meio da multidão, sabota o próprio propósito de exibição e de poder do evento. Não faz o menor sentido. Olha, e é exatamente essa inconsistência tática que o autor do texto usa para preparar o nosso terreno. Então a suspeita de que a posição desse homem não bate com a de um carrasco é o que derruba a fachada toda. Quando a gente aprofunda a leitura da crônica, vem a grande virada narrativa. O propósito de toda aquela complexidade mecânica, somada com a presença furtiva desse homem de boné, forma um quadro completamente invertido. Totalmente invertido. O texto joga essa revelação com uma clareza que até assusta. Ele diz com todas as letras que o homem desconhecido jamais esteve ajudando na execução do Edgar. Ele estava sim mexendo na corda, mas era puro fingimento. Ele fingia apertar e tensionar o sistema, quando na verdade os dedos dele estavam fazendo o oposto. Desfazendo silenciosamente os nós principais. É uma revelação que subverte a função de absolutamente cada pedaço de madeira daquela foto. A máquina inteira, todas aquelas roldanas gigantes e cruzamentos de cabos, nada daquilo foi erguido para matar o condenado. A engenharia foi desenhada para impedir a morte do Edgar. E de um jeito tão gradual e difuso que nem os guardas ali no palanque e nem o próprio Edgar iam perceber a falha até que fosse tarde demais. O texto até usa uma frase cirúrgica, dizendo que a máquina jamais funcionava. É fantástico. Mas eu imagino que muita gente da nossa audiência deva estar pensando na física da coisa. Eu mesmo fiquei meio confusa no começo. Eu confesso que fiquei também. Porque se a gente imagina a física pura de um enforcamento, tem uma corda super esticada suportando muito peso e tensão. Sim. E se alguém simplesmente desfaz um nó estrutural de uma vez, mesmo escondido, a corda ia ceder de um jeito brusco, daria um baita tranco visível na estrutura toda. A plataforma do Edgar ia balançar na hora. A guarda real, a própria multidão perceberiam a sabotagem no mesmo instante. Como é que o sistema absorve todo esse movimento se entregar ao sabotador? E aí que entra a genialidade de usar o conceito da máquina de Rube Goldberg, não como uma exibição, mas como uma camuflagem mecânica perfeita. Camuflagem mecânica? Mas como assim? O que as roldanas fazem na prática? A complexidade excessiva, sabe? As múltiplas roldanas e as dezenas de cordas entrelaçadas servem exatamente como um amortecedor de tensão gigante. Pensa no atrito que isso gera.
Ah, o atrito das cordas passando por tanta madeira. Exato. Quando uma corda passa direto de um ponto A para um ponto B, qualquer afrouxamento no ponto A é sentido instantaneamente no ponto B. Mas se essa corda passa por 5 roldanas gigantes, E ainda cruza com outros 3 cabos no meio do caminho. isso. O atrito gerado ao longo desse caminho tortuoso é colossal. Então, se o homem de boné lá embaixo desfaz um nó e libera uns poucos centímetros de corda, esse afrouxamento não chega no topo de uma vez. Ele vai se dissipando nas roldanas. A tensão cede aos milímetros de forma letárgica e sem solavancos. Nossa, a complexidade não estava lá para impressionar a multidão, de jeito nenhum. Ela estava lá para engolir a evidência da sabotagem, para esconder o afrouxamento da corda. Isso é fascinante demais. A própria ineficiência da forca foi armada como um escudo. Trazendo para uma analogia, me parece puro ilusionismo clássico. Um truque de mágica na vida real. Sim, a primeira regra de qualquer mágico de palco é o controle da atenção, né? O famoso desvio de olhar. Aquela forca monstruosa, com roldanas de 3 metros de altura, é o fogo de artifício, é a fumaça colorida. Foi tudo milimetricamente construído para ser tão apavorante que magnetiza o olhar de milhares de pessoas lá pro alto. E enquanto a audiência inteira gasta a capacidade de foco olhando para o céu, aguardando a tragédia, o verdadeiro milagre está acontecendo embaixo, a engenharia de precisão operando silenciosamente ali na lama. Na altura da cintura de um cidadão comum de boné. É poético. E o mais interessante é como a crônica espelha essa estrutura de ilusionismo na própria forma como foi escrita. Tem aquela declaração do autor explicando que reestruturou a história de forma super deliberada, né? Sim, a intenção dele era fazer com que quem estivesse lendo acompanhasse a mesma interpretação precipitada da multidão. A gente erra junto com o povo na praça durante os primeiros parágrafos. É uma armadilha narrativa. O autor seduz a gente a julgar o Homem de Verde como o grande vilão da história. E isso força quem lê a reconhecer a própria vulnerabilidade, o quanto a gente faz julgamentos visuais rápidos. A gente mergulha de cabeça no viés cognitivo. Olha para uma engrenagem que exala perigo e automaticamente já rotula qualquer pessoa que toque nela como um algoz. O que nos leva direto para o núcleo filosófico dessa crônica, que é onde a mensagem principal realmente bate forte. Tem uma citação exata no texto que serve como âncora para a nossa reflexão de hoje. Pode ler pra gente? É uma parte fundamental. Abre aspas. Às vezes, quem parece alimentar a armadilha é justamente quem impede silenciosamente que ela funcione. Fecha aspas. É de arrepiar. É um aforismo muito poderoso sobre a natureza tática das coisas, especialmente sobre quem decide atuar contra a correnteza em cenários completamente desfavoráveis. E levanta uma questão muito pertinente sobre a escolha do método de resistência. Se a gente avaliar o contexto prático ali na praça, por que o homem desconhecido simplesmente não assumiu a postura do herói tradicional? É a primeira coisa que vem na cabeça, né? Porque ele não subiu correndo na plataforma gritando "Parem a execução!", puxou uma faca e cortou as amarras do Edgar. Nossa, seria muito mais épico cinematograficamente, não acha? Seria épico, mas resultaria num desastre absoluto e imediato. A multidão estava ali inebriada pela expectativa do espetáculo, sedenta por aquilo. Sem contar as autoridades encarregadas da segurança. Eles iam intervir num mesmo segundo. Exatamente, o homem de boné seria dominado, espancado e provavelmente morto ali no local. E o Edgar seria enforcado logo em seguida, quem sabe até com muito mais brutalidade por causa da interrupção. Ou seja, a ação direta, aquela coisa clara e heróica, nesse contexto de extrema desvantagem, seria o equivalente a um suicídio duplo. O que significa que a subversão precisava obrigatoriamente acontecer de dentro do sistema. E de forma camuflada. Precisamente. Para desarmar a engrenagem letal sem virar vítima dela, a única rota viável era a mimetização. O sabotador precisava imitar a postura de alguém que deseja que a máquina funcione. Ele precisava parecer um operador dócil do sistema, mimetizar a concentração e a utilidade esperada ali. Enquanto ele fingia tensionar o cabo. E aparentemente alimentava aquele mecanismo opressor para quem o olhasse de relance. Na verdade, ele estava minando todas as bases do funcionamento daquilo. E se a gente extrapolar isso para fora do nosso cenário histórico, para as dinâmicas das nossas sociedades hoje, é algo que faz a gente refletir profundamente. Sem dúvida, fica até o convite para quem nos ouve questionar isso.
Quantas vezes a gente não aponta o dedo para o caráter de uma pessoa só porque ela está inserida nas engrenagens de um sistema que a gente considera falho? Um sistema cruel mesmo. A gente vê alguém vestindo a camisa de uma corporação super burocrática ou ocupando um cargo numa instituição com péssima fama e o raciocínio rápido já ataca. A gente pensa na hora, faz parte do problema, é cúmplice. O nosso cérebro adora esses atalhos binários. É uma forma de economizar energia mental. Instituição ruim é igual a pessoas ruins. E ao externalizar essa culpa, a gente perde a nuance das coisas. A gente perde de vista a complexidade gigante das interações humanas e dos micropoderes, né? Ignora completamente que essa pessoa que a gente taxa de cúmplice pode estar ali dentro justamente fazendo trabalho sujo. Engolindo sapos diariamente, suportando reuniões torturantes e até aguentando esses olhares de condenação de quem está de fora. E ela faz isso de propósito, para ser o obstáculo silencioso, para conseguir desfazer nós administrativos, abrandar ordens implacáveis. Ou então garantir que uma decisão terrível daquele sistema seja atrasada ou diluída até perder toda a força original. É a figura que a gente pode chamar de sabotador ético. O sabotador ético é aquele que sacrifica a pureza da sua própria imagem externa para conseguir fazer algum bem real na prática. A psicologia por trás de uma escolha dessas é uma coisa fascinante para mim. Porque o fardo de ser esse sabotador silencioso é gigantesco. Requer uma resiliência emocional muito incomum, viu? Tem que continuar fazendo a coisa certa quando o mundo inteiro ao redor julga que as suas ações representam o mal absoluto. Não tem palco para essa pessoa. Não tem aplauso da plateia. Não tem tapinha nas costas dos amigos. Há um isolamento severo em ter que esconder a própria moralidade para que ela tenha eficácia. A única recompensa é saber lá no íntimo que, quando a máquina for acionada para machucar alguém, ela simplesmente vai falhar. E para quem nos acompanha, vale muito a pena a gente fazer um resgate rápido desse trajeto incrível que foi a imersão de hoje. Sim, nós iniciamos com o que parecia ser uma imagem super depressiva, de brutalidade explícita, localizada lá na frente do armazém de um bairro comum. Fomos atraídos por aquela anomalia de engenharia, a forca que era complexa demais para o seu próprio bem. E caímos direitinho na armadilha visual de acreditar que o homem nas sombras era o executor. Mas as duas fontes, tanto a imagem quanto a crônica, conversaram entre si e mostraram pra gente que a complexidade era só uma cortina de fumaça, para proteger o maior ato de compaixão daquele dia. A lição perene que a gente extrai dessa união de materiais é que a realidade frequentemente se disfarça sob camadas de redundância e de caos. Quando a gente encontra sistemas excessivamente complexos ou situações que parecem não fazer muito sentido prático na superfície, a verdade raramente está ali exposta sob a luz do sol. Ela não fica no centro das atenções. Geralmente, a verdade opera em silêncio absoluto, nas mãos de figuras menores, totalmente à margem da nossa visão periférica. A aparente colaboração com o caos pode ser a armadura exata de quem, na verdade, está tentando desmantelar aquilo. O que ensina a gente a olhar para as engrenagens e, principalmente, para as pessoas com bem menos certeza e muito mais curiosidade. É uma baita lição de empatia e observação. Com certeza. E para fechar o nosso encontro de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento final na cabeça de cada um que nos ouve. Uma ideia que empurra ainda mais as fronteiras do que a gente discutiu aqui. Uma provocação final, gosto disso. Manda lá. Imaginemos a cena uns minutinhos depois do fim programado da execução. A poeira baixa na praça, a máquina absurda simplesmente falha com um gemido de madeira frouxa. E o Edgar de repente percebe que não vai morrer hoje. Ele percebe que escapou do impossível. Isso. Quando ele for solto, provavelmente exausto e trêmulo, e ele olhar para cima para aquela estrutura, é quase certo que ele vai acreditar a sobrevivência dele a uma intervenção divina. Um milagre incompreensível ou talvez uma sorte estatística do colapso daquelas cordas velhas. Exato. Mas em momento nenhum ele vai saber da existência daquele indivíduo de camisa esverdeada, espremido lá no meio da massa, com as mãos machucadas pelo atrito das cordas. Edgar nunca vai saber o nome de quem o salvou. E isso nos deixa com uma provocação inquietante. Será que o ato supremo e mais genuíno de heroísmo exige, invariavelmente, que o benfeitor permaneça não apenas anônimo para o mundo, mas destituído para sempre até mesmo da gratidão daquele que foi salvo?